Será que as orações de uma mãe podem atrapalhar o espírito de um filho que desencarnou mais cedo e que está vivendo lá no plano espiritual? Esse é o assunto de hoje aqui no canal do Mentalítico. Seja muito bem-vindo e se você se interessa por espiritismo e espiritualidade, segue o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário e compartilha com os amigos. Certa vez lá no grupo mediúnico nós recebemos a comunicação de um espírito que estava incomodado com as orações da mãe dele. Dá para acreditar nisso? Como é que pode uma coisa dessa acontecer? E eu gosto de trazer aqui aqueles casos raros, os casos que a gente pensa que não podem acontecer, mas que eles acontecem. Então, como é que se deu isso? Esse espírito iniciou a comunicação usando uma célebre frase da Bíblia: quem são sua mãe e seus irmãos? Você sabe quem é sua mãe? E aí o dialogador rapidamente entendeu que aquele espírito se referia à passagem bíblica onde Jesus pergunta: quem são sua mãe e seus irmãos? E aí aquele espírito começou a relatar a mágoa e o incômodo que vinha sentindo com relação à própria mãe. Eles haviam combinado que ele seria filho daquela senhora nessa encarnação que havia terminado. Ele havia morrido cedo, por volta dos 17 ou 18 anos, mais ou menos ainda jovem, e estava desencarnado do lado de lá. E ele seria filho dela para que eles pudessem resgatar as coisas que haviam acontecido em um passado. O espírito comunicante não informou muito sobre o passado deles, apenas disse que eles haviam combinado de serem mãe e filho. Acontece que a mãe não aceitou que ele fosse filho dela. Essa mãe que estava encarnada lutou de todo jeito para que esse espírito que agora estava dando a comunicação não pudesse nascer. E ela tentou abortá-lo algumas vezes e, por incrível que pareça, ela não conseguiu. Ele nasceu e foi maltratado durante muito tempo. Ele apanhou muito quando criança, era espancado constantemente e foi muito menosprezado pela mãe, o que lhe causou diversos problemas psicológicos, digamos assim. E aparentemente o desencarne desse espírito guardava alguma relação com a vida sofrida que ele teve. De alguma forma, isso afetou a sua saúde e ele desencarnou mais cedo do que estava programado. Só que isso não foi suficiente para que ele se libertasse. Era um espírito que guardava alguma mágoa, mas que não estava perseguindo a mãe dele. Esse espírito não era o obsessor da sua própria mãe. E ele tinha consciência de que ele havia sofrido isso por causa dos atos do passado. Ainda assim, ele achava injusto, já que eles haviam combinado do lado de lá que a atitude seria outra, que ela o receberia como filho, para que ele pudesse resgatar os males que causou a ela no passado. E isso fazia com que ele chorasse muito, isso o deixava em desespero, porque ele havia perdido uma oportunidade. Então, se ele não era o obsessor, quem era o obsessor nesse caso? O obsessor era a própria mãe, que ainda estava encarnada. A mãe ia constantemente à igreja, e na igreja ela rezava. E essas rezas incomodavam muito o espírito do filho. Mas por que o rezar de uma mãe incomodaria o espírito de um filho? O que acontece é o seguinte: essa mãe entendia que aquele espírito estava no inferno, que ele havia ido para o inferno. E o que essa senhora, essa mãe, pedia a Deus toda vez que ia à igreja era para que ela não fosse condenada ao inferno, para que não tivesse que reencontrar com o seu filho do lado de lá. Então o medo dela não era do inferno em si, mas era o medo de reencontrar o filho que ela não gostava, o filho que ela maltratou lá no inferno, porque ela julgava que esse filho estava lá. E aí essas orações
claro, incomodavam esse espírito que se sentia preso a ela, que não conseguia se libertar do que ela vinha fazendo. Ela carregava uma culpa por ter feito mal àquele espírito, mas ela não pedia perdão. Ela não estava pedindo perdão ao filho, nem perdão a Deus. O que acontecia, na verdade, é que ela tinha medo das consequências do que ela mesma havia feito, mas não havia em nenhum momento se arrependido do passado. E aquele espírito, ele já estava pronto para se libertar disso tudo. Esse espírito, de certa forma, já havia pagado muito do mal que havia feito a essa pessoa. Uma vez que ele não guardava mais muitas mágoas com relação a ela, estava disposto a se libertar e se afastar dela, a perdoá-la. Ele só queria que ela o libertasse. Ele já não se incomodava com o que havia sido feito com ele durante a vida. Ele apenas guardava o arrependimento de ter desperdiçado a oportunidade que os dois tinham. Mas ele não queria mais fazer nenhum mal a ela e ele entendia o lado dela. Ele apenas queria que isso cessasse. Ou seja, esse é um dos casos em que o encarnado é o obsessor do espírito desencarnado. E é muito comum que a gente pense que só pode haver obsessão de um espírito para com um encarnado. Agora nós estamos vendo um caso reverso. E por aí nós tiramos a complexidade do mundo espiritual. Por aí nós enxergamos como o mundo espiritual nos surpreende. E é muito comum que tenham pessoas encarnadas que fiquem chamando certos espíritos, que impeçam que esses espíritos se libertem. O próprio encarnado, através das suas lembranças, das suas memórias, dos seus vícios, ele mesmo está sempre invocando, sempre chamando aquele desencarnado. E isso incomoda aqueles que estão do lado de lá. Então, às vezes, o obsessor é aquele que está encarnado e não o desencarnado. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso de hoje. Foi um caso bem curioso. Eu achei que valia a pena trazer aqui para o canal do Mentalítico. Se você gostou do vídeo, deixa aquele comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Um grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo.